Então, pessoal, vamos falar agora sobre manejo parcial, tá? Como é que funciona, então? Manejo parcial seria nada mais do que a gente fazer, tá, uma realização parcial. Então, entramos, por exemplo, na bolsa com 3 contratos, tá certo? A gente realiza num primeiro manejo parcial. Se a gente entrar com 10, a gente realiza, por exemplo, 5 num manejo parcial. A gente pode fazer da melhor forma aí que ficar mais conveniente, tá certo? E isso ajuda psicologicamente também no trade. Então, vamos dar uma olhada aqui nesses exemplos que eu trouxe aqui sobre manejo parcial. No primeiro exemplo, tá? A gente tem aqui o manejo parcial 100% do risco. O que significa? Então, eu coloquei aqui, por exemplo, essa primeira barra, tá certo? Como se fosse o ponto de gatilho do meu trade, tá? Então, eu vou entrar na bolsa porque eu estou vendo essa barra, é uma barra de cauda inferior. Então, a minha entrada fica no gatilho de entrada aqui da superação dessa máxima, com o stop nessa mínima. Eu pego a distância dessa barra entre a mínima e a máxima, que está aqui em azul, e projeto para cima em 100%. Esse é o meu alvo parcial 100% do risco, tá certo? Outro tipo de alvo parcial que eu posso utilizar é o alvo parcial de 0,30, tá certo? 0,30 do quê? Do preço do ativo. Então, o ativo está sendo negociado a 100, tá certo? Então, vamos supor, é R$100 essa ação. Então, a hora que essa ação for 30 centavos, eu vou fazer um parcial, tá certo? Sempre com 0,30. No caso do índice futuro, tá 100 mil pontos, foi 300 pontos, realizo um parcial, 0,30, tá? Lembrando, esse alvo parcial de 0,30, idealmente, o seu trade não pode ter um risco muito maior do que 1%, tá certo? Por quê? Porque você ganhar só 0,30, mas correr um risco maior de 1%, fica um pouco desproporcional. Então, essa não é a ideia, tá certo? A ideia é você fazer aí um alvo parcial de 0,30 quando o teu risco for, por exemplo, no máximo o meu risco é 0,5%. Então, aí eu faço um alvo parcial em 0,30, tá legal? Outro tipo de alvo parcial, 3 barras seguidas da mesma cor. Então, vamos supor, eu entrei no ativo, tá certo? Eu vi lá, identifiquei a minha entrada. Também, idealmente, se não tiver mais do que 1% de risco. Fez 3 barras seguidas da mesma cor? Faço um parcial na terceira barra. A terceira barra está prestes a fechar, então eu estou lá 5 minutos, falta 1 minuto para essa barra fechar. E eu tenho esse formato de 3 barras a favor do meu trade, tá? Eu vou lá e executo um parcial. Lembrando que isso tudo também pode ser na ponta vendedora, tá? E a outra última forma que nós temos é executar um parcial quando a gente tem 1/3, tá certo? De uma barra elefante. O que seria uma barra elefante? Então, por exemplo, eu vejo o meu trade que tem a sua saída a partir da superação dessa barra. Aí eu faço a minha entrada aqui. E de repente a barra que eu entro vira uma barra elefante e vai muito, 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 muito forte, tá certo? No que ela vai muito, 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 muito forte, na hora que essa barra elefante está prestes a fechar, tá certo? Eu meio que posso dividir essa barra, tá certo? Em 3 quadrantes. E aí nesse último quadrante aqui, eu deixo um stop. Só que esse stop que eu deixo, ele vem por baixo da operação, tá certo? Então veja, eu tenho a barra elefante. Aí ao invés de eu executar ele na hora que finaliza a barra elefante, eu venho com um trailing stop aqui por baixo, tá certo? Essa forma de vir com o trailing stop por baixo, eu vou chamar de vir com o stop por dentro da operação. Por que por dentro da operação? Porque eu estou dentro da operação, tá certo? Quando eu estou dentro da operação, eu tenho que imaginar assim, numa operação comprada, tá? Quando eu estou comprado, todo o stop que vier por baixo do preço é por dentro, tá certo? Quando eu estou numa operação vendida, todo o stop que vier por dentro, ele vem por cima da operação, tá? O que seria isso falando aqui graficamente para vocês, tá legal? Imagina o seguinte, eu estou olhando esse papel, tá? Para comprar esse papel nesse momento que ela rompeu
por exemplo, esse pivô. Então, se eu tiver um stop, então, por exemplo, eu posso colocar a minha ordem de stop de venda aqui, que seria o meu stop gain, tá? Mas não, o que eu posso fazer? Eu posso pegar, olha, ela já foi tudo isso, tá certo? Então eu vou colocar por dentro da operação um stop, que é o trailing stop, tá? Que a gente falou nos últimos slides. O trailing stop. Então, por exemplo, eu vejo uma barra elefante como essa, eu venho como um trailing stop, tá certo? Em alguma região dessa barra elefante. Eu não executo já minha saída parcial, eu venho com um trailing stop para executar um parcial, tá certo? E aí, por que por dentro? Porque se eu tô comprado, é por dentro da operação. Ah, mas e se eu tô vendido? Se eu tô vendido, então vamos supor, vendi nesse outro pivô que teve aqui primeiro movimento, tá certo? Vendi. Bom, tô vendido. Ela faz uma barra elefante como essa. Ao invés de eu vir aqui e já sair da operação, não, eu coloco uma ordem stop aqui, nessa região, tá certo? Aí eu digito essa ordem stop nessa região e deixo, porque se ela for mais, eu tento fazer uma execução mais embaixo, tá certo? Do meu parcial, não é saída final, é parcial. Então, por dentro, nesse caso, seria eu ir por cima, tá certo? Eu vou fazendo o meu parcial por cima da operação como um trailing stop. Eu estou por dentro. Por fora, seria eu largar uma ordem stop limit, né? Uma ordem limitada, que a gente fala aqui no Brasil, aqui nessa região bem abaixo. Esse é por fora. Meu stop está fora da operação, esperando o preço chegar lá. Então, no caso vendido por fora, seria, ó, meu stop tá lá, aguardando o preço chegar. Por dentro, o preço já passou, eu já estou no ganho e eu venho com trailing stop e vou encurtando ele, espremendo o trade aí para realizar meu parcial. Então, se eu estou comprado, o por dentro significa eu vim por baixo da operação e espremer a operação ao máximo, tá certo? Se eu estou vendido, significa eu vir por cima e espremer minha operação ao máximo, tá legal? E se eu estou vendido e falar assim, ó, eu vou colocar um stop por fora, eu já estou colocando uma ordem ali, aguardando o preço chegar. E comprado também, eu coloco uma ordem lá em cima, aguardando o preço chegar, para sair fora da operação. Então, essa é a diferença quando a gente fala por dentro ou por fora da operação, tá legal? Então, lembrem sempre disso. Então, esse seria um outro jeito aí de levar o stop. A partir dos primeiros movimentos, vai funcionar da mesma forma. Então, vamos ver. Se eu estou falando que eu estou fazendo um trade de primeiro movimento, tá certo? Eu tenho o meu movimento de impulso, correção. No meu movimento de correção, eu posso definir a minha entrada. Ativo, passou minha entrada, eu dou o gatilho, 1 para 1. Faço um parcial, tá certo? Parcial de 0,30, o mesmo contexto, igual a gente viu lá no slide anterior, tá certo? Faço a minha entrada quando supera a máxima e coloco 0,30. O stop ficaria aqui. Isso é manejo parcial, tá legal? Esse seria outro. As 3 barras seguidas da mesma cor também da mesma forma, tá? Se eu tenho um movimento de impulso, correção, quando ele faz o rompimento aqui dessa região, tá certo? Eu tenho 3 barras, faltando 1 minuto para fechar a barra, eu executo um parcial e o stop também por dentro, tá? 1/3 por dentro. Eu entrei na operação comprada, tá certo? Vejo uma barra elefante, ao invés de eu sair, eu boto uma ordem stop limitada aqui de gain. Se ele voltar para cá, ele executa um parcial. Veja, é parcial, não saída total da operação, ele pode retomar. Então, o por dentro significa eu vir com o stop depois que o preço já passou o meu ponto de entrada. Se fosse no caso de uma barra de queda, tá certo? Uma barra de venda, e eu estou vendendo esse papel, tá? Eu vir por dentro seria eu colocar a minha ordem stop limitada de gain aqui, 1/3 da barra, aproximadamente. Aí, outro manejo parcial que eu posso fazer, com base, tá certo? Nas projeções de Fibonacci, tá certo? As projeções de Fibonacci que a gente tanto vê direto na bolsa. Então,
As projeções de Fibonacci, elas vão se dar de qual forma? Eu vou pegar aquele meu primeiro movimento, impulso, correção. Aí eu vou marcar aqui para ter a entrada no meu trade. A entrada no meu trade está aqui, tá certo? O que eu faço? Eu puxo um Fibonacci deste fundo até este topo. Por quê? Porque deste fundo a esse topo seria o quê? O meu primeiro movimento. E aí eu vou fazer a projeção. Como que eu faço a projeção? Eu puxo a pernada superior da linha de Fibonacci até o 38.2 que está aqui, bater neste topo aqui, tá certo? Ele pode vir inversamente, dependendo da plataforma. Mas o que conta é o seguinte, até esse primeiro nível de Fibonacci, esse seria o primeiro nível. Imagina que eu tracei um Fibo aqui, dessa ponta a essa ponta. Aí ele vai ter os 3 níveis lá de Fibo, que vai ficar mais ou menos aqui no meio. Eu vou pegar esse primeiro nível e eu vou de encontro a este topo, tá certo? Eu puxo ele até esse topo. Então eu vou ter que passar ele, passar, até esse nível de Fibonacci bater com esse topo. Ele vai me gerar um alvo, tá certo? O que é isso que eu tô falando para vocês? Aqui o Fibonacci ele não vai casar da melhor forma do mundo, tá certo? Mas como seria essa forma de eu traçar o Fibonacci? Eu tenho o meu pivô, tá certo? O meu pivô ali armado. Então eu vou lá, pego o meu Fibo, eu puxo ele. Só que no que eu puxo ele, eu passo até o primeiro nível de Fibo, tá certo? E aí eu vou encontrar um alvo que seria o alvo aqui, tá? Aqui ficou um pouco rebuscado, mas a gente vai ver isso mais na prática ao longo de todo a nossa convivência juntos aí em sala ao vivo, tá certo? E também no curso. Então a gente vai ver como traçar dessa maneira o Fibo, que é uma maneira muito boa e muito inteligente de se traçar o Fibo, tá certo? Quem traz pra gente é o André. Outra coisa, atingir o primeiro alvo, tá? Então atingi o meu primeiro alvo. Eu vou agora puxar aqui, eu vou lá no Fibo, aperto o Fibo, puxo ele novamente para cima, só que agora eu vou fazer bater naquele topo a linha do meio do Fibo. Então agora eu vou puxar de ponta a ponta e fazer bater a linha do meio, tá certo? Nesse meu primeiro movimento. E aí eu vou achar um segundo alvo de Fibo, tá certo? E o terceiro alvo de Fibo, eu vou lá de novo, pego o Fibo, puxo para cima até a terceira linha do Fibo bater no primeiro movimento. A hora que ela bate no primeiro movimento, eu acho o terceiro alvo de Fibo. Então, essa é uma forma também de eu ter o meu manejo parcial, pelo Fibo, que inclusive é uma das formas mais utilizadas aqui pela gente no dia a dia, tá? A forma de projetar um alvo com Fibonacci, tá certo? Além disso, eu tenho então mais uma última forma de manejo parcial, tá? Que seria como esse outro manejo parcial? Esse outro manejo parcial seria definido pela volatilidade histórica. Então lembra da volatilidade histórica lá que a gente falou sobre no nossa área de indicadores, tá certo? A gente pega o valor da volatilidade, então a volatilidade está aqui, tá certo? A fim de suavizar a volatilidade histórica, a gente pode inserir uma média móvel de 20 na volatilidade histórica. E é essa linha que está aqui em azul, tá certo? Dá para colocar isso no Profit também. Naquele momento que eu identifico uma entrada para esse trade, então ó, eu estou identificando que eu quero entrar aqui na superação dessa máxima. Tá legal. Qual que é a volatilidade naquele momento? É 5,95. Eu posso considerar 10% desse valor da volatilidade. Então, 10% de 5,95 vai dar 0,59%. Então, aqui eu arredondei e coloquei 0,60. Aqui seria o meu alvo parcial. Alvo parcial definido pela volatilidade histórica, tá certo? Então, você vê, o manejo parcial, então, a gente tem, tá? Resumindo, aqueles sinais que podem vir a partir de um primeiro movimento, 1 para 1, 0,30,
3 barras seguidas, tá certo? 1/3 da barra elefante, tá? Já são 4. Fibonacci, 5. E volatilidade histórica, 6. Eu tenho 6 tipos de manejo parciais que eu posso fazer nas minhas operações. Tá legal? Então, vamos seguindo aí, pessoal.